Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que você vai assistir agora é o Café com Fabi, que ele foi gravado numa segunda-feira, de 7h30 da manhã às 8, lá no meu canal do Instagram. Se você não conhece meu canal, acesse aqui embaixo, vai lá. Toda segunda-feira tem gravação ao vivo. Mas claro, se você perdeu, você pode vir para cá, que ele vai estar sempre disponível para vocês aqui. Combinado? Tenha uma semana iluminada. Tchau, pessoal. Então, como eu sempre digo, bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for assistir esse vídeo à tarde e boa noite para quem for de boa noite. E vamos para mais um Café com Fabi. Sejam todas muito, mas muito bem-vindas de verdade. Hoje eu quero falar sobre a autoestima. Eu fiz aqui até uma relação de uns tópicos muito interessantes, porque eu sempre venho falando sobre autoestima aqui e eu sempre vou pincelando algumas coisas. Hoje eu quero aprofundar um pouco mais. Então eu deixei algumas coisas aqui anotadas até para eu não esquecer, porque eu acho de extrema importância falar com vocês. O que vem a ser autoestima na realidade? Poxa, Fabiana, a autoestima é só quando eu me olho no espelho? O que é isso? Não. A autoestima é uma avaliação que você faz de si. Olha que interessante. Como que você vem se vendo? Como que você vem se percebendo? Qual é a medida? Se você pudesse medir, eu gostaria até de saber aqui. Coloque uma nota aqui para mim. Qual é a medida? Se você pudesse falar para você de 0 a 10, qual é o valor que você vem se dando? Como que você vem se percebendo como ser? Ser divino. Você lembra que eu sempre falo? Nós somos seres divinos. Todas nós somos seres assim iluminadas. Cada uma de nós temos uma grande importância nesse mundão de meu Deus. Ninguém é mais importante que ninguém. Eu sempre falo, você é a pessoa mais importante da sua vida. Qual é o valor que você vem dando para você? Para a sua essência, para o seu divino? Porque muitas vezes 10, né? Muito bem, né, Giza? Muito bem. Também, né? Já é mentorada? Ai, você. Se não desse 10 na altura do campeonato. Ai, meu Deus, até meu negócio tá caindo aqui. Gente, eu não tô na minha casa lá no Rio, eu tô em outro lugar. Então isso aqui eu adaptei aqui um suporte. Então vamos lá. Por que eu falo isso? Porque nós precisamos parar de dar uma avaliação somente para o nosso corpo. Porque normalmente a gente se avalia o quê? Olhando no espelho. Eu vou lá, me olho no espelho e eu falo, não, hoje tô acima do peso, meu peito tá assim, minha barriga tá assado, minha perna tá cozido, meu braço tá não sei o quê. E automaticamente você vai o quê? Se depreciando. Você já ouviu esse termo? Falando com você, você vai se depreciando. Você vai se colocando num valor extremamente baixo. E a gente precisa entender que o nosso valor não pode ser medido pelo peso que eu estou. O valor que eu dou para mim jamais pode estar atrelado somente, principalmente, na imagem refletida do espelho. Como que você é de ser humano? O que você faz de verdade? Que ser humano incrível que é você? Você é uma pessoa responsável, amorosa, generosa, carinhosa, gentil com os outros? Qual é o seu lado positivo? Você é uma pessoa que incentiva, é proativa? Aí quando você vai dar um valor para você falar de autoestima, você fala que essa autoestima tá baixa por causa somente de um corpo, mas olha o quanto que você é incrível com as outras pessoas. E que você precisa começar a pôr em prática isso com você. Porque quando a gente cria uma autoestima boa, uma autoestima elevada, o que acontece? Olá, Raquel. Nós estamos o quê? Não é vivendo só positivamente. Eu gosto muito, mas muito de falar isso aqui. Alguém já ouviu falar naquele mundo da Poliana? Que só via coisas boas, só via coisas boas. A gente não pode viver num mundo de utopia. Claro que não. Existem altos e baixos. Bom dia, Raquel. Mas a gente precisa, sim, viver de forma positiva. Eu gosto sempre de falar uma coisa, principalmente com as minhas mentoradas. Aqui atrás das câmeras, muita coisa acontece.
na minha vida particular, mas muita coisa acontece. Como é que eu resolvo isso? Como eu resolvo meus altos e meus baixos? A Fabiana, cada dia, de vez em quando, recebe uma rasteira. Porque a vida não vai deixar de ser do jeito que ela é. Recentemente, nós levamos uma rasteira enorme. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou sentar e chorar? Até posso, claro, porque eu preciso também sentir. Você lembra que eu falo sobre isso, sobre o sentir? A necessidade também da gente sentir. A gente não pode querer também ser forte o tempo todo, porque isso também causa dor física, doença. Então é necessário você extravasar, você se acolher, mas você precisa perceber o quanto que você fica nessa bolha da dor. Porque quando eu tenho minha autoestima elevada, quando eu acredito em mim, eu vou viver de forma positiva. Então eu vou lá, eu tô aqui com essa dor. Putz, aconteceu isso aqui, tá doendo, tá difícil. O que a gente vai fazer? Chora aquele primeiro momento, é como se fosse aquela coisa, alivia. Tá, e agora vamos resolver. E não ficar, ai meu Deus, e agora, meu pai do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Tá vendo só, nada dá certo pra mim. E agora isso aqui? Não! Quando a gente vive de forma de autoestima, gente, isso aqui é autoestima. Por que é autoestima? Por isso que eu tô falando que a autoestima não é imagem refletida só no espelho. Isso é muito pouco. Quando a autoestima é elevada, eu acredito no meu potencial. Eu sou uma pessoa resiliente. Eu acredito que eu sou capaz de ir fazer e melhorar cada vez mais. Vocês percebem a diferença do que é uma autoestima elevada e não? Porque quando você tem uma autoestima baixa, você se sente uma pessoa extremamente inadequada, uma pessoa negativa. Você se coloca como vítima, você duvida da sua capacidade. Gente, nós seres humanos, somos capazes de coisas extraordinárias e coisas ruins também. Mas para onde que eu quero pôr a minha luz? Para o meu lado não tão bom? Que é preciso também conhecê-lo para que eu consiga trabalhar ele e não deixar ele tomar conta da minha vida. Mas eu preciso conhecer. Mas isso não quer dizer que eu estou trabalhando e estou fortalecendo minha autoestima. Minha baixa autoestima, perdão. Quando eu olho para os meus sabotadores, quando eu ouço os meus sabotadores de forma consciente, quando eu me olho no espelho e começo a ouvir e prestar a atenção no que eu venho falando comigo, eu começo a trabalhar minha autoestima. Bom dia, meu amor. Bom dia, Luciana. Eu começo realmente a trabalhar o quê? O meu amor próprio. Porque a autoestima, ela é um mix de amor próprio, de autoconfiança, de autorresponsabilidade. A autoestima engloba tudo isso. Eu preciso ver as minhas imperfeições. Eu preciso ver também o meu lado bom. E eu preciso começar a trabalhar nisso. O impacto da autoestima no nosso cotidiano, na nossa vida, influencia em 100% de como eu vou agir no meu dia. Como o seu dia vai começar e terminar com você, sem ser controladora. Porque nós não conseguimos controlar o quê? O externo. Quando eu tenho uma autoestima elevada, eu percebo que eu não consigo mudar o externo. Eu não consigo controlar meu marido, meu namorado, minha filha, minha namorada, meu pet, minha mãe, meu pai, meus amigos, meu trabalho. Eu não consigo controlar nada disso. O tempo. Mas eu consigo controlar o quê? Tudo que eu recebo. Como que eu estou recebendo isso aqui? Isso aqui eu consigo controlar. Eu posso o quê? Trabalhando a minha autoestima. Trabalhando a minha autorresponsabilidade, que eu falei, que está ligado. Que hoje a gente está falando sobre autoestima. A importância de você ter uma autoestima elevada, trabalhada, curada. Quando eu começo a ter essa autoestima minha trabalhada, eu começo a ter minha autorresponsabilidade mais presa, segura. Então eu sei que eu sou responsável pelas minhas emoções, não responsável, não consigo controlar os outros, mas como que eu recebo a coisa? Foi o que eu acabei de falar.
A gente passa por um processo, eu tô passando por um processo que eu tô tendo responsabilidade. Tá, tudo bem, tá aqui, aconteceu. Titicão, desse tamanho. Ok, tá, e agora, o que a gente faz? Sentar e chorar? Somente? Não. Se eu tenho minha autoestima trabalhada, eu tenho responsabilidade. Então, se eu tenho responsabilidade, é o seguinte, vou ficar chorando? Não, vou chorar 24 horas? Posso chorar 24 horas que eu mereço. Tudo bem. Eu preciso fazer a catarse para não descontar na comida. Catarse, corre, desopila, que eu sempre brinco. Para mim, corrida é desopilar. Vai correr, vai pra academia, vai fazer o que você gosta, vai fazer o que você ama. Por isso que eu falo a importância da gente ter realmente coisas que a gente gosta de fazer perto, pra gente não descontar na comida. Isso é autoestima, porque eu tô criando autorresponsabilidade. E aí eu começo a fazer o quê? Coisas que vão me gerar prazer, que não está ligada, muito menos atrelada, nada enraizado com comida. Porque eu já trabalhei isso em mim, a gente trabalha isso. Porque eu tenho a responsabilidade, porque como eu falei, eu não consigo controlar o externo, mas eu consigo controlar a minha reação diante a situação que vem do externo. Então eu vou sentar para comer porque eu fiquei ansiosa, preocupada, tensa e vou comer? Não. Porque a minha autoestima é alta. Porque eu percebo que eu sou capaz. Eu acredito no meu potencial e na minha força. Quando eu acredito nisso, eu acredito que eu sou o quê? Uma pessoa resiliente. Eu acredito nas minhas imperfeições e eu conheço as minhas perfeições. Eu conheço a minha força. Se eu conheço a minha força, eu vou fazer coisa que me dê prazer antes de atacar um pote de sorvete. Isso é trabalhar a autoestima. A pessoa que pensa que a autoestima só é uma imagem diante de um espelho é uma visão, infelizmente, ainda muito rasa do que é como ser humano. A vida da gente passa muito rápido. Muito rápido. Pra gente só ficar preocupada com uma imagem. Eu sei, entendo e aceito dizer que é importante sim a autoimagem. Claro, não sou aqui nenhuma idiota para falar que então eu vou cuidar só do meu pensamento, do meu autoconhecimento e tá dando isso aqui fora. Claro que não. Porque se eu quero trabalhar também a minha autoestima, o meu autoamor, minha autorresponsabilidade, eu tenho que cuidar o quê? Também do meu corpo, é óbvio. E o meu corpo como um todo, como uma máquina. Então, como é que eu posso trabalhar meu corpo? Me alimentando melhor, fazendo atividade física, minimamente mexendo nesse corpinho, porque eu já falo e repito aqui 1 milhão de vezes. Mexer o corpinho não é para somente emagrecer. Isso é o finalzinho. Mexer o corpinho é para você ter uma saúde, uma qualidade de vida melhor daqui para frente. Fato, comprovado. Todos os estudos do planeta Terra dizem que mexer o corpinho, minimamente, uma caminhada, uma corrida, yoga, pilates, natação, bicicleta, o que for, musculação. Musculação é uma das melhores atividades que tem, mas tudo bem, nem todo mundo pode ir para uma academia, ok. Mas mexer o corpinho em casa, você pode pegar uma garrafa, fazer pezinho em casa, você pode pegar cabo de vassoura, pôr uns pezinhos e fazer. Você pode? Pode. Quem quer, faz. É comprovado que a atividade física, ela faz bem para a sua saúde. Ela vai te gerar o quê? Uma longevidade com qualidade. O que adianta eu querer viver até os meus 80, 90 anos deitada numa cama sem força para levantar? Não adianta. Então, cuidar da minha autoestima é sim ter a responsabilidade de mexer no meu corpinho. Percebe? Então, eu sei que a imagem também está atrelada à autoestima. Lógico que está. Mas não é somente isso. Porque quando eu começo a trazer minha autoestima de dentro para fora, eu começo a ter essa responsabilidade de cuidar do meu corpo. E aí, automaticamente, eu me alimento melhor, automaticamente eu mexo meu corpinho, automaticamente eu começo a fazer uma meditação, eu começo a fazer outras coisas para trazer o quê? Essa consciência corporal. Porque
Porque a gente precisa ter a consciência emocional e a consciência corporal. Tá fazendo sentido isso para vocês? Gostaria de saber. Então é isso, compreender o impacto da autoestima na nossa vida, no nosso cotidiano, é isso. É você entender como que você vai trabalhar as suas emoções e como você vai trabalhar com você. Pare de achar que a autoestima é somente um corpo bonito. Não é. Como que eu demorei a perceber isso, gente? Como que eu demorei? Como eu sofri? Como que eu sofri para entender isso? Porque a gente sempre tem essa máxima, né? Ou a gente aprende no amor ou na dor. Se eu aprendi na dor, e se eu posso passar isso aqui para vocês no amor, eu digo para vocês, não deixe chegar a dor. Abra o seu coração, escuta do que eu estou dizendo com muito amor. Não deixe chegar no momento de mais profundo no final do poço, para falar, nossa, eu me lembro agora do que a Fabiana falou naquela live. Não se permita chegar lá embaixo para entender que a autoestima não é só uma imagem diante do espelho. A autoestima é uma cura interna. Eu vou repetir. A autoestima é uma cura interna. Acredite nisso. E como que eu posso começar a identificar uma baixa autoestima? É começar a ouvir suas crenças limitantes. É começar a ouvir o quê? Essas vozes que ficam aqui, que eu falo que são os nossos sabotadores, que estão o tempo todo o quê? Você se olhando no espelho e falando, você não está bem. Você não é capaz. Isso não é para você. Tá vendo como você não consegue? Lá, bem feito, e você já não fez certo de novo. Sabe, essas vozes que ficam o tempo todo falando de uma negativa. Eu falei isso aqui no início da live. A gente precisa ouvir o que a gente diz diariamente aqui na nossa cabeça. E prestar atenção. Porque se eu deixo a minha cabeça, meus pensamentos sabotadores guiarem o meu dia a dia, a minha vida, vai ter autoestima no mundo que aumente. Porque a nossa cabeça, infelizmente, está com uma autocrítica muito grande. E principalmente quando a gente está ainda num nível ainda de autoestima de comparação. Gente, comparação. O que é a comparação? Comparação é um sofrimento, é uma dor. Quando eu me comparo com alguém, eu já estou automaticamente mandando uma informação para mim de que eu não sou capaz, do que eu não tenho, de escassez. Se eu chego aqui agora e falo assim, Sara acabou de entrar, bem-vinda, Sara, tudo bem? Eu olho a foto da Sara e falo, nossa, que cabelo lindo da Sara, que vontade de ter um cabelo desse. Nossa, que cabelo lindo. O que eu estou mandando de informação para mim? Nossa, meu cabelo é horrível. Eu não tenho cabelo igual da Sara. Pronto, já comparei, já causou uma dor. Só por isso já causa uma dor. Só que a gente, infelizmente, na vida, a gente não faz só uma comparação simples como essa. A gente compara o cabelo, a cor dos olhos, a cor da unha, o corpo, o peso, a força de vontade, a competência, o emprego, o marido, o namorado, a esposa, o cachorro, a casa, a família, a grama. A gente compara tudo do vizinho. E o vizinho que eu falo é essa internet aqui na nossa mão, que a gente está o tempo todo se comparando. E cada comparação eu vou criando o quê? Dores, 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 dores. Aí eu vou me olhar na frente do espelho depois. Como é que eu vou estar com a autoestima elevada, gente? Nunca. Nunca. Porque eu estou me comparando o tempo todo. Então, comece a ouvir. O que você vem falando com você? Vamos lá. Quem é você na sua mente? Quem é você nos seus pensamentos? Você já parou para pensar nisso alguma vez? Você já parou para se ouvir? Para ouvir esses sabotadores, essas crenças que só jogam você para baixo? E o pior, você ainda acredita. Então, para aumentar a nossa autoestima, a gente precisa começar a ouvir essas vozes, a escrever. Eu sempre falo dentro das mentorias.
A Gisele está aqui ainda, não sei se ela ainda está, ela estava no início. Você pode falar se é mentira ou verdade. Eu falo, a primeira sessão que eu falo, a primeira coisa que eu falo, pegue papel, caneta, o caderno. Tenha um caderno. O caderno vai ser o seu melhor amigo daqui para frente. Por quê? Porque a gente precisa começar a escrever tudo que passa aqui dentro. E jogar papel e começar a analisar o que a gente vem falando. O que a gente vem pensando, o que a gente vem acreditando. Ah, tá aí ainda, né? Não é verdade o negócio do caderno? Que eu falo que o caderno é o melhor amigo. Porque o caderno, gente, quando você começa a tirar da cabeça esses pensamentos negativos, essas coisas negativas que ficam aqui, ó. Você começa a ler o que você fala pra você. E, gente, a gente fala coisas absurdas pra gente. Sem perceber. E quando eu percebo, tá aqui no caderno, o que eu posso fazer? Opa, eu não gosto de ficar falando isso aqui pra mim. Como é que eu posso mudar isso aqui? E aí você começa tendo a sua autorresponsabilidade. Se lembra que eu falei? Autoestima também é autorresponsabilidade. E você começa a criar antídoto. Todo o veneno está um antídoto. Um antídoto da cobra. Se você for picada por cobra, você precisa saber qual foi a cobra que te picou, porque o antídoto, aquilo dali, ele vai com certeza ser do veneno da cobra. Então, quando eu falo algo negativo para mim, eu escrevo e eu leio, eu preciso criar o quê? Opa, isso aqui não é legal. Eu preciso criar desse negativo aqui um positivo. Como que eu posso fazer? E aí é trabalhando a sua autoestima, trabalhando a sua autorresponsabilidade, trabalhando a sua autocura, trabalhando o seu autoamor. E aí você vai criando frases fortalecedoras. E você vai diminuindo a ação dessas frases fortes, o tempo todo negativas. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então é assim, comece a identificar as suas crenças limitantes. E você pode começar assim, como? Fazendo técnicas de enfrentamento, que são essas. Ler, ouvir, escrever, ler e trabalhar. A técnica é essa. Ouviu? Pega o caderno, fica com o caderno o dia inteiro, escreve. Opa, na hora não dá para trabalhar isso, não tem problema. No final do dia, olha a autorresponsabilidade. Senta, se avalie. Uma das técnicas para você enfrentar isso é você se avaliar, se autoavaliar. Sem se comparar, que eu já falei aqui que comparação é uma dor, é sofrimento. Avalie. Eu falo isso, então eu vou começar a falar assim. Por que eu agi de tal forma naquele momento? Por que hoje, em algum momento, eu me senti fragilizada com o que fulano falou? Por que eu me senti inferiorizada ali? Por que naquele momento ali eu me permiti sentir aquilo? Avalie o seu dia. Isso é você enfrentar o seu dia dessa forma. Opa, aconteceu isso, caramba, então tá. A vida vai se repetir. Eu sempre falo, a gente não pode tropeçar na montanha. Então, como eu sei como meu colega de trabalho funciona, como eu sei como meu marido funciona, como meus filhos funcionam, como meus pais funcionam, como eu sei que a coisa é dessa forma, e a coisa já é repetição, porque entra nesse ciclo de repetição. Então, se eu já sei que é assim, que fulano age dessa forma, e eu sei que todas as vezes que fulano fala isso comigo eu me sinto chateada, opa, peraí então. Como é que eu posso fazer daqui pra frente para isso não acontecer? Tem um caso que eu gosto muito de falar sobre humilhação. O que é humilhação? É você sentir que a sua vulnerabilidade foi colocada, foi sido exposta na frente de pessoas. Algo seu foi exposto por uma outra pessoa na frente de outras pessoas. Então você se sentiu ali humilhada, exposta na sua vulnerabilidade. Só que existem pessoas que, infelizmente, principalmente dentro da família, que fazem esse tipo de chacota, de falar, porque já é comum esse modo de agir. Então, eu vou dar aqui exemplos típicos.
Você está na festa de família e vem aquela tia sua, que sempre falou para todo mundo, sempre teve a língua solta, e chega para você e começa a falar: nossa, mas como você tá gorda, né? Nossa, você engordou tanto da última vez que eu te vi, mas o seu rosto continua lindo. Mas por que você está engordando tanto? E começa a expor você de uma forma indelicada no meio de outras pessoas. E isso você se sente o quê? Muitas vezes humilhada, chateada, triste. Você sabe que isso já acontece. Olha onde eu estou querendo chegar nisso aqui. Se você já sabe que essa sua tia age dessa forma, qual a responsabilidade, a autorresponsabilidade que eu posso ter? Ao chegar nesse evento, numa festa, ou ligar para essa tia, não sei qual acesso que você teria, mas já chegar diante, já quando abraçar essa tia, antes dela falar qualquer coisa, você já chega no ouvido dela e fala assim: tia, eu sei exatamente como eu tô. E eu gostaria muito que a senhora não falasse mais nada dessa forma, porque a senhora me magoa. E eu tenho certeza que a senhora não fala por mal. Eu tenho certeza que a senhora fala pro meu bem porque a senhora me ama. Mas falando dessa forma, a senhora me magoa. Uau. Só que nós temos vergonha de falar pros outros o que machuca a gente. Percebe? Mas aí eu deixo o outro ir lá, ó, falar, e aquilo me dói. Chega para essa pessoa com amor e com carinho e diga. Pare de tirar essa responsabilidade de você. Por que eu posso ouvir todas as vezes o que ela me fala me magoar? Por que eu não posso chegar para ele e falar assim: eu não gosto de quando você fala assim comigo. Me falta respeito, me magoa. Eu conheço como eu estou agora, eu tenho espelho em casa. Por favor, não fale mais assim. E tudo bem. Só que não. Ah, mas eu não posso falar isso porque é minha tia, porque é minha mãe, porque é isso, porque é aquilo. Ah, não, mas aí eu posso, então, sentir a dor de ser o quê? Chicoteada toda vez que eu tô numa festa de família. E aí eu saio dessa festa de família como? Arrasada, destruída. Isso eu posso. Isso é trabalhar a autoestima. Percebe, gente? Então é isso. Começa a ter essas técnicas de enfrentamento. Começa a criar maturidade para enfrentar e falar o que você precisa falar, o que precisa ser dito de forma carinhosa. Sem ser grossa, pelo amor de Deus. Não há necessidade zero para isso. É ser carinhosa para falar com as pessoas. É isso. Isso é maturidade. E aí você começa, sim, a trabalhar os seus exercícios práticos diários. Que quais são os exercícios práticos diários que eu já falei aqui no início, que é você escrever, você tocar as frases, mas você começar o quê? Trabalhar as visualizações. Eu falo uma coisa e é verdade, já é estudado sobre isso. O poder da visualização, o cérebro, ele não distingue o que é real de imaginário. Não distingue. Por que muitas vezes quando você está assistindo um filme de terror, você tem um medo real? E às vezes você desliga a televisão e você ainda está com esse medo, você está com essa adrenalina ainda. Porque para o cérebro aquilo dali aconteceu. Então você está sentindo isso, você tem esse medo. Então, se eu posso criar para o meu cérebro coisas negativas, por que eu não posso criar coisas positivas? Então, para finalizar essa live aqui, é você trabalhar, sim, a autossugestão. A meditação de forma consciente, que é você fechar os seus olhos, pôr as suas mãos na altura do seu coração, de forma carinhosa. Vamos juntas? Estamos com 30 minutos de live, faltam 2 minutinhos para a live acabar. Vamos juntas trabalhar dessa forma? Pegue suas mãos, põe na altura do seu coração, feche seus olhos de forma carinhosa, inspira, solte o ar levemente pela boca. Inspira mais uma vez. Solta a língua do céu da boca. E ao expirar, solte seus ombros.
Sinta a sua respiração acalmando. Sinta seu coração batendo. Sinta o poder da sua vida nas suas mãos. E aos poucos, vai dizendo para você do seu jeito. Vai falando o seu nome e diga: eu escolho a partir de hoje me olhar com mais autoestima. Eu escolho a partir de hoje trabalhar o meu auto-amor. Eu escolho a partir de hoje assumir as responsabilidades das minhas emoções, das minhas atitudes. Eu escolho a partir de hoje ter responsabilidade comigo, ter auto-amor, ter a consciência de que eu posso sim controlar a minha vida. Eu tenho o poder de guiar a minha vida. Eu sou capaz. Eu sou capaz de guiar a minha vida. Eu sou capaz de guiar os meus sentimentos. Eu sou capaz de me amar. Respira. O que você está sentindo? O que você vem falando para você? Tenha essa consciência do que passa na sua mente. Tenha consciência do que você vem acreditando de você. Quais são os seus valores? Como que você pode usar os seus valores com você? De forma consciente. Se o seu valor inegociável for honestidade, eu pergunto para você agora: você vem sendo honesta com você? Você vem sendo honesta com os seus sentimentos? Com as suas metas, com os seus objetivos? Com a sua vida? Se você achar que não, aproveite esse momento e diga para você: a partir de hoje, eu escolho ser honesta comigo. Se o seu valor inegociável for outro, então diga para você: a partir de hoje eu escolho agir de tal forma comigo. Se o seu valor for família, respeito, enfim, quais são os seus valores? E como que você pode trabalhar os seus valores com você? Se inclua na sua vida. Se inclua na sua vida. Respire mais uma vez. Vai trazendo a consciência para o aqui e agora. E volte para cá. É dessa forma. É dessa forma. Use tudo que eu falei aqui nessa live de hoje com você. Crie essa autorresponsabilidade. Crie esse autorrespeito. Esse carinho. Esse olhar. Se ouça. Saia do automático. Tenha o caderno como seu maior amigo daqui para frente. De verdade. É só dessa forma que a gente consegue trabalhar a nossa autoestima. Acredite. Acredite em você.
E acredite de verdade que a autoestima está muito longe de ser somente uma imagem refletida no espelho. A autoestima, eu volto a dizer que eu falei aqui, é você se curar. A autoestima é autocura. Acredite nisso, ok? Um beijo enorme, uma ótima semana para vocês e até o próximo Café com Fabi. Eu que agradeço.